Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Motivo de alegria poder estar aqui nesta noite, compartilhando da palavra do Senhor, né? Fiquei feliz pelo convite. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Mas essa casa é minha, nasci aqui, então me sinto em casa. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, né? Foi me passado que a campanha era sobre prosperidade espiritual, né? O tema. E o texto é de Lucas, do Lucas 11. Aleluia. No versículo 9. Já foi lido aqui nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: E eu vos digo a vós, pedi dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E a qual pai de entre vós, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles a quem lhe pedirem. Glória a Deus por essa palavra. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Eu, quando recebi, né, esse tema, fui ler, fui orar a Deus, fui estudar. E que riqueza, né, de texto, que riqueza de tema, poder crescer espiritualmente, né? O desejo dos irmãos é de prosperidade espiritual. E isso é algo muito importante para os nossos dias, né? A gente ter, assim, entender o que é prosperidade espiritual. E como o irmão disse aqui, né? Esse texto a gente pode usar ele, né? Eu tiro, assim, várias lições desse texto. E como o irmão já falou aqui, né? A qual é uma insistência, né? Nós, como cristãos, devemos insistir, persistir, não desanimar, né? É continuar insistindo e orando e clamando a Deus. Mas há algo aqui interessante, é que Deus, ele se coloca, né? Falando para nós que vocês que são, né, homens que são maus, sabei dar boas dádivas, né, aos vossos filhos. Nós sabemos e queremos, né, dar o de melhor para os nossos filhos. Nós somos assim, né? A gente quer o que nós pudermos fazer para agradar, nós vamos fazer. E Deus falando, né, a respeito dele: quanto mais eu não vos darei o Espírito Santo. Então nós vemos que o que nós devemos insistir em orar e buscar é pela presença, pela manifestação do poder do Espírito Santo sobre nós. Porque é quando nós aprendemos a viver de forma melhor, é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Porque toda vez que a gente aceita o Senhor Jesus, a palavra diz que quando nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então nós batizamos nas águas e o Espírito Santo, ele vem sobre nós. E quando o Espírito Santo, ele vem sobre nós, há então uma transformação de vida. E quando eu fui pensando nesse texto e nesse tema, logo me veio João 15, quando o Senhor, ele diz na sua palavra, no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos aqui que nós temos que estar ali grudados, não é? Nós somos enxertados em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é essa videira. E nós sabemos que nós vamos dar muito fruto. E quando ele fala, se ele estiver em mim e eu estiver nele, eu vou dar fruto. E quando eu pensei, Senhor, mas que fruto eu vou dar? Se eu estou em ti e se o Senhor está em mim, qual é o fruto?
E muitas vezes eu achava assim, que esse fruto seria de eu sair e ganhar almas para Cristo, e talvez possa até ser, mas o Senhor falou comigo no profundo e Ele disse que esse fruto está lá em Gálatas 15, que vem falando a respeito dos frutos do Espírito, que nós sabemos que os frutos do Espírito, eles são 9, porém eles são indivisíveis, eles são 9, mas eles não se dividem, ele vem de uma só vez, e quando ele vem de uma só vez, eu falo, uau, eu tenho todo esse fruto comigo? Não tenho. É diferente de quando o Senhor, Ele nos dá dons. Se Ele me dá o dom de orar em línguas, Ele vem para mim de uma só vez. Ou eu falo em línguas, ou eu não falo em línguas. Ou eu tenho o dom de profecia, ou eu não tenho. Mas quando fala a respeito dos frutos do Espírito, Ele vem para mim, eles são os 9, Ele vem, mas eu só vou desenvolver o Espírito Santo, eu só vou desenvolver o fruto através da minha caminhada cristã. É no meu dia a dia, eu não venho já com os 9 frutos, olha que homem abençoado, que mulher abençoada, não. A gente vem, e ele vem, né? Ele vem para nós, mas ele só é exercido através da nossa caminhada cristã. E a palavra do Senhor, Ele vem falar que os frutos do Espírito, diz assim, né? No capítulo 5, no verso 22 de Gálatas, fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Então, quando eu aprendo sobre o fruto do Espírito, eu aprendo que aqui passa a ser uma mudança na minha vida. Uma mudança de caráter. Quando a gente pensa numa mudança de vida, a gente pensa num crescimento. A gente pensa em algo agora, aquilo que eu fazia eu não faço mais. E eu comecei a meditar nessa palavra onde o Senhor fala, mas o fruto. Por que o mas? Porque antes vem as obras da carne. E as obras da carne são muitas. Inveja e porfias e iras, e são muitas. Mas as obras da carne depende de quem? De mim, porque a obra da carne nasceu comigo, é da minha natureza caída, do pecado, eu nasci assim. Quantas vezes a gente vê criança pequenininho, né? Eu tenho meu netinho lá de 2 anos, tenho a Isabela de 7, e a gente vê ali quando eles começa já a crescer e a falar, já começa a mentir. Quem quebrou? Foi a irmã. Muitas vezes ele já começa a olhar, ver o brinquedo do outro, ele está ali com um carrinho vermelho, o outro está com o azul, ele não quer mais o vermelho, ele quer o azul. Essa é a nossa natureza. Nós crescemos assim, querendo o que é do outro, sentindo inveja porque o outro tem. E nós crescemos assim. E aí a gente cresce. Se o meu vizinho troca o carro, eu quero trocar o carro também. Seu carro está bom. Não está precisando trocar o carro. Ah, mas o outro trocou, então eu vou trocar. Ah, e o irmão trocou o celular, então eu vou trocar. Você começa a achar defeito no seu celular só para comprar um celular melhor que o outro. Isso faz parte da nossa natureza. Mas nós temos que quebrar isso em nós e viver o fruto do Espírito, que eu dependo de quem? Do Espírito para ser. Para mim me tornar essa pessoa, eu preciso do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. A minha oração é pedindo a presença e a manifestação do Espírito para que eu tenha um crescimento espiritual. E a gente vê que logo ele começa dizendo, né, do fruto do amor. Nós precisamos amar. E muitas vezes a gente ouve no circular assim, aquele que não recebeu o amor do pai, da mãe, ele não sabe amar. E o Senhor está falando que o fruto do Espírito é o amor. Eu preciso amar. Eu amo meu esposo, meu filho, é fácil amar.
mas eu tenho que amar aquele meu irmão que me persegue, eu tenho que amar aquela pessoa que não é tão boa, mas eu tenho que amar. Por que eu tenho que amar? Porque o Senhor me amou primeiro. Quando eu entendo que esse amor, que fala lá em 1 João 4,19, que Deus, Ele me amou primeiro, cai por terra tudo aquilo que eu achava, eu não recebi amor, eu não sei amar. Eu sei amar, porque Deus me ama. Deus me amou enquanto eu estava lá no mundo. Deus me amou do jeito que eu era. Deus te amou do jeito que você era. Era quando você estava lá, muitas vezes, falando de mim, no mundo das drogas, no mundo aí errado, fazendo tudo que era de errado. Mas Deus me amou. E por Ele me amar, eu sinto esse amor de Deus. E se eu sinto que eu sou amada, eu tenho amor para dar. Eu tenho que amar o próximo. E se eu amo o próximo, provavelmente eu vou ser um cristão que ele sabe ali amar e está crescendo espiritualmente. E se eu sei amar, logo em seguida vem o fruto que é da alegria, né? Ou do gozo. E a gente vê, né, eu falando de mim, porque a palavra vem para mim primeiro. E eu falei, Senhor, né, que maravilha a tua palavra. Porque eu era uma mulher, uma moça chata. Eu era chata, eu não gostava nem de filme de comédia, eu não entendia as piadas, eu não ria, eu não dava gargalhada. E eu falei, o que é isso? Hoje eu consigo rir de mim mesma. Quantas vezes eu e meu esposo, a gente ri tanto que eu tenho crise de riso, porque eu aprendi a ser alegre. Porque quando a gente ama, a gente também consegue ser alegre. A alegria do Senhor vem sobre nós. Deus, Ele tira toda a tristeza, todo o rancor, todo o trauma. Nós somos curados todos os dias. E então nós somos alegres. Porque muitas vezes o inimigo quer colocar tristeza sobre nós e às vezes não tem nem causa para isso. Está tudo bem, mas vem aquele desânimo, aquela tristeza. Mas quando eu sei que eu sou filha de Deus, que eu sou amada, eu sou alegre, eu consigo rir, eu consigo ser uma pessoa de estar bem em qualquer lugar. E a palavra do Senhor vem dizendo para nós da benignidade, da bondade, e eu vejo que esses frutos, eles são muito parecidos, né? Você ter paciência, você ser bondoso, e a gente percebe que nós precisamos ser isso. Porque nós somos chamados para ser diferente. Nós somos chamados para ser santo. E quem é santo, ele é separado do mundo. Enquanto o mundo é encrenqueiro, enquanto o mundo é bagunceiro, não tem paciência, quer quebrar a casa, nós somos pacientes. Nós não vamos gritar no trânsito, nós não vamos gritar na fila que alguém entrou na nossa frente e nós vamos discutir que era nosso direito. Nós temos paciência, deixa que passe. É fácil dizer isso? Não é. Na prática não é, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a construir uma vida de paciência. Uma vida equilibrada. Isso é prosperidade espiritual. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que todo dia matar o velho homem. E não é fácil, porque muitas vezes, principalmente eu acredito para as mulheres, eu acho que os homens podem até ser mais fácil, serem pacientes, mas nós não somos muito pacientes. A gente, qualquer coisa, a gente quer explodir. E às vezes a gente tem que falar, Senhor, aquieta meu coração. A gente começa a aprender que nós precisamos entender que nós temos paciência, porque nós somos pessoas diferentes e nós somos pessoas melhores. Nós não somos iguais
as pessoas do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós não amamos esse mundo. Nós amamos o reino de Deus. Nós amamos a volta do Senhor. Nós amamos a palavra de Deus. Esse mundo é só passageiro. Nós estamos aqui, mas nós não somos apaixonados por este mundo. E nós temos que entender isso. E quando nós conseguimos entender isso, irmãos, nós começamos a viver melhor. Porque nada mais tira nossa paciência. E quando eu aprendo que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que ser bom, nós conseguimos cuidar do outro. Nós conseguimos ser generosos, ser bondosos com as pessoas. Nós entendemos que a palavra do Senhor em Salmos fala que, né, a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Se eu recebo a bondade de Deus, se eu recebo a graça do Senhor, diz que me seguirá. Que ela vem sobre mim, aquilo que segue, ela vem sobre mim. Deus, Ele é bondoso conosco todos os dias. A bondade dEle vai me seguirá todos os dias da minha vida. Então eu tenho que ser essa pessoa que reflete a natureza do meu Pai. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E qual é a imagem que eu estou passando para o mundo? Qual é a imagem de Deus que eu estou deixando para os homens? Qual é a imagem de Deus que eu estou deixando lá no meu trabalho? Qual é a imagem de Deus que eu estou deixando para os meus vizinhos? A imagem de Deus é essa, é de um Pai bondoso, de um Pai amoroso, que nos concede todos os dias a bondade. E o que dirá da mansidão? Ai, tem que ser manso. Com quem que eu aprendo a ser manso? Com Jesus. Ele mesmo disse isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso seguir os caminhos de Jesus. Porque é com Ele que eu vou aprender a ser uma pessoa mansa. E então vem ali o domínio próprio. Que é aqui na minha Bíblia, eu li temperança, mas também é domínio próprio. E quando eu tenho domínio próprio, eu consigo dominar sobre o pecado. Eu consigo dominar a ira. Eu consigo dominar. Eu tenho liberdade para dizer não ao pecado. E muitas vezes não é difícil. A gente acha assim, é fácil ter domínio próprio. Não é fácil ter domínio próprio. Eu converso com a minha irmã, né, que é minha pastora. E eu disse outro dia para ela, eu falei assim, até para a gente emagrecer, a gente precisa do Senhor, do Espírito Santo. Ela falou, por quê? Porque eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que dominar a hora que eu quero comer aquele lanche e eu não vou comer. Porque eu vou ter que comer saudável. Eu quero aprender a mudar meus hábitos para ser saudável. Então eu vou ter que dominar a fome, a hora que vem aquelas guloseimas, o bolo, e eu vou ter que ter domínio sobre isso. Isso é fruto do Espírito. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que eu consiga ter domínio próprio. Para que eu consiga refrear minha língua na hora que vem a ira, que a gente quer falar, que a gente quer xingar. Eu não vou xingar, porque eu tenho domínio, eu consigo dominar sobre a situação. Que muitas vezes a gente está até certo, mas a gente prefere dominar para não gerar conflito no meio da casa, no meio da família, aonde a gente está. Há situações que a gente quer gritar e a gente quer brigar. Talvez é nosso direito. A carne quer gritar.
lutar, mas eu consigo dominar, porque eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus. Eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu consigo ser diferente. E o Senhor tem chamado a cada um de nós para ser diferente na face da terra. Nós somos separados, nós somos santos, nós somos santificados e nós temos que dar testemunho disso. Eu não posso ser igual àquele que não serve a Cristo. E é tão interessante que quando a gente lê tudo isso, eu consigo compreender que quando a gente vive, quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente é muito mais feliz. A gente é muito mais calmo. A gente tem muito mais paciência. Nós temos mais dias felizes do que dias tristes. Porque nossa fé vem do Senhor. E eu costumo dizer, um dia minha mãe falou para mim assim: você é feliz? E eu disse: eu sou. Ela falou: mas de vez em quando você chora. Eu falei: choro, mas eu sou muito mais feliz do que eu choro. E muitas vezes que eu choro mais de alegria, mais da presença do Senhor, do que de tristeza. Ah, mas você não tem problema? Tenho problema. Eu trabalho num lugar, numa casa de um médico. Já faz 10 anos que eu trabalho nessa casa. Ele é dono de uma clínica muito famosa aqui em Taubaté. Ele foi médico das estrelas. Ele tem um currículo muito maravilhoso. E toda vez que eu chego lá, e muitas das vezes, ele fala para mim assim: parece que você não tem problema. Toda vez que você chega aqui em casa, você não tem problema. Eu falo: problema eu tenho, mas está na mão de Jesus. E sempre que a gente pode, a gente conversa. Ele é uma pessoa que tem muito dinheiro, porque a nossa prosperidade não depende de dinheiro, né? Quando a gente fala de paz, a paz que o Senhor nos dá, Ele fala: eu não vos dou como o mundo a dá. Então eu falei: Senhor, o mundo também nos oferece uma paz, mas é uma paz baseada em coisas, baseada em material, baseada na conta financeira, baseada se eu tenho um seguro bom, baseada se eu tenho um carro bom. E isso acaba com o tempo, uma falsa paz. Mas a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo entendimento. E então, a gente sempre conversando, e ele é um homem que ele tem muito dinheiro, mas ele é muito depressivo, luta com a depressão muito tempo, assim, de ficar muito ruim mesmo, assim, difícil até de falar como ele fica, como eu já vi o estado que ele fica. E então ele acostumou a pedir oração para mim, e eu sempre tenho orado, levo para o grupo de intercessão. E ele levanta e ele agradece. E eu tenho sempre ministrado naquela casa, que eu creio que o Senhor vai fazer uma obra naquela casa. Mas sempre que a gente está conversando, volta e meia, ele fala para mim: olha, parece que você não tem problema. Nunca vi você chorando, nunca vi você triste. Pelo contrário. E esses dias ele até... Na terça-feira que eu estive lá, ele estava contando de uma pessoa que está doente. E ele falou: engraçado, né? Faz 10 anos que você está aqui. Você nunca teve que internar. Você nunca ficou afastada. E eu falei: glória a Deus, né? Por isso. Porque o Senhor, Ele é a nossa cura. Ele é a nossa saúde. Ah, mas você está falando isso porque talvez você não viva o que eu vivo. Você não tem nenhuma sentença de doença como eu tenho. Eu quero dizer para você, talvez eu não tenha o que você tem, mas eu já tive pior. E Deus resgatou. O Deus de milagre. Porque o nosso Deus é Deus que faz milagre.
Hoje eu consigo compreender e ser. Eu sempre oro para Deus e eu falava assim, quando o Fabrício, meu filho, era pequeno, eu falava assim, Fabrício, sabe o que eu quero? E ele cantava Sossego, que era uma música circular. Eu dizia para ele, sabe o que eu quero? E ele falava sossego. E hoje eu falo para Deus, Deus, o Senhor é a minha alegria, meu sossego, minha paz. Hoje eu deito e glorifico a Deus. Eu não consigo entender pessoas que acordam de manhã. Eu falo, Senhor, eu posso chorar à noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é porque meu problema foi sanado, mas é porque o Espírito Santo está sobre mim. A certeza da volta de Cristo é aquilo que me impulsiona. Senhor, eu vou prosseguir até o último dia, porque eu sei que aquele que há de vir virá e não tardará. E essa é a esperança do crente. O crente tem que viver alegre, porque nós sabemos que tem um Deus que cuida de nós com promessa de que Ele vai voltar para que aonde Ele esteja, nós estejamos com Ele. Outrora foi assim, não foi assim. O Senhor me resgatou do laço do inimigo. E eu cheguei aqui depois de um dia, de um trabalho, num domingo, a qual eu dizia para o Senhor, Senhor, eu dizia assim, como eu vou comprar uma arma? Eu dizia para Deus num domingo, saí do trabalho, eu e minha irmã, por volta do meio-dia, e eu falava, Senhor, eu quero comprar uma arma. Porque eu estava morando com a minha mãe, e eu dizia assim, se eu tomar remédio, eu não vou morrer, porque eu vou passar mal, o povo vai socorrer. Na minha casa, é um monte de gente. E aí vai piorar, porque daí vai me levar no médico, aí vai vir todos os crentes, porque os irmãos já estavam tudo na igreja, vai vir todos os crentes e vai começar. Remédio não dá. Mas se eu me jogar na frente do carro, também não dá, porque daí eu vou me quebrar, não vai morrer, aí eu ainda vou dar trabalho para o povo. Não dá. Então tenho que comprar uma arma, porque eu tenho que morrer. Aquilo que eu queria, a angústia que eu estava, era porque eu queria morrer. Por que eu queria morrer? Porque eu tinha perdido um filho de quase 9 meses de gestação. E essa criança o Senhor levou. E eu estava angustiada, e fazia 7 dias que tinha enterrado o meu bebê, e eu tinha saído do hospital, e então eu falava, Senhor, ninguém lembra do meu filho, mas eu queria estar com ele, eu quero estar com ele, e eu não pensava no outro que tinha 10 anos, mas eu queria estar com aquele. E quando a criança, nasce, a gente tem que registrar. Ele se chama, nós colocamos, eu e o pai dele, o nome dele de Felipe, porque eu já tinha o Fabrício. E quando saímos dali do cartório, que teve que registrar, o meu namoro acabou, o pai dele foi para um lado, eu voltei para a casa da minha mãe. Não só voltei para a casa da minha mãe, como voltei também doente, pressão alta, com sangramento no nariz, cheia de complicação, muita complicação, com laudo médico que eu ia ver meu filho adolescente, meu filho que tinha 10 anos, e, na verdade, quando eu tinha ouvido do médico, ainda estava grávida, que o filho que estava na minha barriga, eu ia ver ele ficar adolescente. Então, eu tinha um laudo médico de morte. Você vai ver ele ficar adolescente. E eu comecei a fazer tratamento, não tinha muito tratamento, não tinha muita coisa para se fazer. E o remédio me causava muito mal, muito mal, muito mal. Não dava para tomar o remédio. O médico falou, não tem outro. É esse. Mas não dá para tomar o remédio, que eu ficava totalmente drogada durante a noite. Tomava o remédio, eu não conseguia dormir. O remédio tomava à noite para dormir, mas eu não dormia. Então eu ficava completamente drogada. Era uma coisa absurda. E então ele falou, vamos tirar o remédio. Mas não tem outro para substituir. E para honra e glória do Senhor, o meu filho de 10 anos, vai fazer 30 anos agora, vai fazer 32 anos agora em novembro. Eu não só vi meu filho, mas como tenho o Benjamin e a Isabela.
Porque eu sempre profetizava na vida do meu filho, que o meu filho era discípulo do Senhor e a paz reinaria sobre ele. E que a minha descendência será poderosa na terra. E hoje eu vejo a minha família. Aquela criança Deus levou. Ai, cheguei traumatizada. Tenho trauma. Não vou mais ver criança, porque a minha família é assim, quando um engravida, tem logo, nunca vem um só, vem logo um monte. Então a Fernanda estava grávida, a Francine estava grávida, tinha outras grávidas na família, e eu dizia, eu não vou ver nenhuma criança, eu não vou pegar nenhuma criança, mas o nosso Deus é Deus que cura traumas. E a vida... E aquele dia que eu estava naquele ponto de ônibus, passou uma senhora e ela disse ali para o povo, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. A importância da gente ouvir a voz de Deus, a importância das pessoas saírem para a rua. Aquela mulher era uma senhora, nunca mais a vi. Só que ela disse para todo mundo num ponto de ônibus, Jesus te ama. E ela chegou até no semáforo e ela voltou. Jesus te ama, mas Ele tem algo na sua vida. E ali ela falou tudo o que estava acontecendo sobre a minha vida. E ela disse, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Porque Deus vai mudar a sua história. A sua família não vai entender, não vai reconhecer o que Deus vai fazer sobre a sua vida. E aí eu morava aqui, na frente, e eu não respondi nada para aquela mulher. A minha irmã deu um sorriso, que a minha irmã estava na igreja, mas eu não respondi nada, nem amém, nem não amém. Do jeito que eu estava, eu fiquei, né? Que nem Elias, come, bebe, muito comprido é o seu caminho, e dorme de novo. Oh, tá. Comeu, bebeu, mas dormiu de novo. E eu saí de lá, e à noite eu vim para a igreja. À noite eu vim para a igreja. Depois disso falei com o pastor. Contei a situação. E aqui eu fiquei. E eu quero dizer para vocês que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a ministrar, a pregar. Naquela época eu recebi muitas profecias. Deus cuidando de mim. Deus falou que Ele ia fazer uma corrente humana para que eu acreditasse que Ele era Deus na minha vida. E assim o Senhor fez, e as pessoas dizem, não pergunta para Deus para quê. Eu nem perguntei para Deus para quê, mas teve um dia que Deus levou 2 irmãs na minha casa, e eu me lembro como se fosse hoje, a irmã Cida, a irmã Neuza, e elas começaram a orar por mim naquela manhã, e naquela manhã eu não sei se o céu desceu, ou se nós subimos, porque era uma nuvem de glória, palpável, eu podia ver a fumaça tomando conta, e ali o Senhor falou, eu fiz o que fiz, porque eu não estava me agradando do que você estava fazendo. Palavra dura, mas Deus estava cuidando de mim. O laço de morte que estava sobre a minha vida, Deus tinha quebrado. Então, irmãos, depois de receber tudo isso de Deus, eu comecei a fazer a obra do Senhor e falar do fruto do Espírito. Eu sei que nós não vivemos a totalidade dele, mas nós temos que buscar. É uma busca constante e diária para que isso aconteça. E aquilo que Deus prometeu para mim naquele ponto de ônibus, Deus cumpriu todos eles, porque Deus é Deus de promessa. Não foi no outro dia, não foi no outro mês, não foi no ano seguinte, mas gradativamente Deus foi fazendo. E eu me lembro um dia qual o meu irmão mais velho estava ministrando, e ele começou a falar a respeito da minha vida, a respeito da minha casa, a respeito das coisas, e eu lembrei que Deus falou que os meus irmãos iriam
então se admirar da onde Deus ia me levar, do lugar que Deus ia me colocar, e eu vivo todas as bênçãos de Deus, porque Ele já me abençoou, o Senhor já nos abençoou. Quando Jesus Ele morre por cada um de nós, nós já fomos abençoados, e então eu só agradeço a Deus, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós vamos ter aflição, mas é para nós termos bom ânimo, é para a gente se alegrar, é para a gente se levantar. Deus Ele não quer homens e mulheres covardes, homens e mulheres de mimimi. Eu costumo sempre dizer e discutir às vezes com a minha irmã lá, porque ela fala sobre Ana, que Ana era uma mulher doente, Ana tinha depressão, e eu digo, não, Ana era chata mesmo, porque ia na festa e ficava de cara feia, e não comia e não bebia. Mas ela tinha a Penina que ficava no pé dela, e daí eu ia dizer assim, olha querida Penina, você pode até ter filho, beijinho no ombro, mas o amor do meu marido é meu. Deus quer homens e mulheres assim, cheios da ousadia do Senhor, conhecedor da palavra dEle, porque no tempo certo Deus ia visitar, e eu sempre falo, aquilo que é meu, Deus vai me entregar, no tempo determinado dEle. O milagre não acontece na hora que eu quero, nem no jeito que eu quero, nem no dia que eu quero, mas uma coisa é certa, aquele que é dono do milagre, Ele vem e Ele faz. E às vezes o milagre chega, a gente nem percebe. Quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, ministrando nas casas, ministrando nas igrejas, as pessoas eram curadas e eu estava enferma. Eu muitas vezes depois de pregar, saía escondido porque o nariz sangrava. Mas um dia o remédio começou a não fazer mais efeito, já não tomava mais remédio de pressão alta. Hoje eu tenho 52, não tomo remédio de pressão alta. Então a gente vê que Deus é Deus sobre a minha vida. Como eu não vou querer falar desse Deus e não buscar desse Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o guarda que fica na torre. Quando eu vou fazer algo errado, ele vem e fala, olha, cuidado com as raposas, carrapozinhas, porque elas fazem mal à vinha. Então eu tenho que ser um homem que tenha o coração voltado a ouvir a voz do Espírito, para que sempre eu esteja atento aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Isso é mudança de vida, isso é mudança de atitude, e quando nós vivemos isso, nós somos crentes diferenciados. Nós com certeza vamos viver o que vocês estão pregando aqui, que é a prosperidade espiritual. Eu sei ser alegre se está na fartura, e eu sei ser alegre se está muitas vezes na escassez. Foi isso que Paulo nos ensinou. Nós temos que saber estar feliz, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Talvez a porta está fechada hoje, mas amanhã vai se abrir. Talvez aquele emprego que você está querendo hoje, não está vindo hoje, mas daqui a um ano virá. Talvez a faculdade que você não conseguiu fazer neste ano, porque não conseguiu boas notas no Enem, no outro ano ele virá. Talvez o marido que você está buscando, que hoje não está aqui, ele virá, porque o Senhor é Deus que muda a história. A palavra do Senhor, ela vem e ela volta, e ela não volta vazia. Nós temos que pegar essa palavra e crer que Deus é Deus que cura. O nosso Jesus é médico divino, e se tiver alguma enfermidade no meio de nós, ele vem e ele cura, e ele muda a história, assim como ele mudou a minha. Eu me lembro que a minha imunidade era tão baixa, que ela era 120. Qualquer gripe podia me matar. E depois de um tempo, eu fiz exame, subiu para 300. Quando subiu para 300, o médico falou assim, tá bom, eu acho que não vai subir mais não. Vai ficar por aí, mas vai dar para viver. Tá bom. Passado um tempo, eu fiz outro exame, estava 600. Não ia subir mais? Passado mais algum tempo, eu fiz exame, estava 110. De mulher, o limite bom
é 800. A minha imunidade estava 110. E agora? Não sei, porque depois disso, nunca mais fiz exame para saber da imunidade. Porque esse exame é caro, o governo não dá mais, cancelou esse exame. Porque se você está saudável, você não precisa mais fazer esse exame. Nunca mais fiz. Porque Deus é Deus que muda a história. Então, para Deus, irmãos, não tem nada impossível. A palavra dele já diz isso. Para Deus não existe nada impossível. E que nós possamos nessa noite compreender que nós precisamos da busca diária pelo Espírito Santo. E essa busca, ela é constante. Mas ela vem com atitude de mudança. Com a atitude de que eu posso ser uma mulher melhor. Eu posso ser um homem melhor. Eu posso fazer melhor para Deus. Porque o fruto vem dele. Mas se eu estou ligado na videira, eu vou dar muitos frutos. Irmãos, essa é a palavra que eu trago para vocês nessa noite. Que Jesus possa falar mais no coração de vocês, assim como ele falou no meu. Eu convido os irmãos a se colocar de pé neste momento. Aleluia. Pedir permissão para orar. Pode orar? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que nós estamos aqui, que a presença do Senhor ela é real no nosso meio. E aqui nós aprendemos que nós precisamos pedir, buscar, bater. E que Deus, ele é bom o suficiente para derramar da sua glória sobre nós. Aleluia. Uma vez eu aprendi que o Espírito Santo, a gente costuma pedir, vem sobre nós. E não é errado, mas eu aprendi que o Espírito Santo, ele flui de nós, porque ele já está dentro de você. Ele está sobre nós e ele está dentro de nós. Então que flua de você a presença do Espírito Santo. Que flua de você a glória do Espírito Santo. Seja renovado nesta noite. Seja batizado nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Ser curado nesta noite. Oh, canta la mashiri andarai. Canta la mashiri andarai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus,